Hello! Aqui estamos de outras histórias. Tirem as crianças da sala e as mulheres também, que o assunto hoje vai ser um assunto muito chato. Papo de homem. Desce a vinheta aí, brother. Hello! Aqui estamos de outras histórias, aquele acostamento do budismo pop. Eu sou o Wagner, você lembra de mim, do budismo pop, naturalmente. Aqui estamos. Assuntos mais variados e interessantes, mas o que chamou a atenção, o que rolou aqui essa semana, a seleção brasileira, né? E o Neymar, gente, é inacreditável. Meus amigos estavam discutindo essa questão porque o pessoal está meio estarrecido, né, gente? Quem tem até 45 anos não vai sentir muito impacto numa seleção brasileira, você sabe, né? Ela está no seu momento mais difícil. Nunca os 4 anos da seleção brasileira, entre uma Copa do Mundo e outra, foram tão pavorosos. Momentos tristíssimos. Eu digo tristíssimos porque eu acompanho futebol desde 1957. E a televisão entrou na minha casa em 58 por conta do Dia das Mães e da Copa do Mundo. A televisão chegou no segundo domingo de maio de 1958, a Copa do Mundo foi um mês depois. E eu vi o Pelé, né? E o Garrincha. E eu quis jogar bola por causa disso. Eu vi o Didi, o mestre do Gerson. Os vi jogando juntos no Botafogo, Gerson e Didi. Coisa para diletantes, estilistas. Mas o que acontece é que na história longa da seleção brasileira, eu vou falar só da minha vida, porque a seleção brasileira joga a Copa do Mundo desde 1930. Fomos a todas as Copas do Mundo. Ganhamos 5, né? Ficamos vice algumas vezes, terceiro outras, quartas. E é curioso porque o futebol brasileiro, ele virou algo piramidal, virou algo parecido com uma das 7 maravilhas do mundo, virou algo que se tornou referência e que passou a dar uma visibilidade ao país que nada havia dado antes. O Pelé fazer 2 gols antológicos na final da Copa do Mundo da Suécia com apenas 17 anos. Num dos gols, ele dá um lençol num zagueiro com quase 1,80 m, um garoto magrinho, de 3 corações, e faz um golaço. Quem viu isso não consegue imaginar, quando existe qualquer referência à camisa da seleção brasileira, não tem como você não ter essa referência. Então, quem viu as gerações que o futebol brasileiro produziu e quem viu o que aconteceu no futebol brasileiro entre 1958 e a entrada do século XXI, 2002, quando a seleção brasileira foi pela 5ª vez campeã mundial numa Copa do Mundo. A partir dali, o futebol brasileiro vem mergulhando num declínio que começa a ficar estabelecido a partir de 2006, quando aconteceram alguns fenômenos estranhos. Por exemplo, o quadrado mágico da excelente seleção do Parreira, né? Adriano, Ronaldo, Ronaldinho e Kaká não jogaram nada. Ronaldinho Gaúcho tinha sido bola de ouro um ano antes, e também em 2006. Fez uma Copa do Mundo irrisória para o jogador espetacular que ele sempre foi. Não fez um gol na Copa do Mundo de 2006. E de lá para cá, o Brasil foi colecionando essas coisas que você viu aí, né? 2006 o Zidane, em 2010 o Felipe Melo e o Júlio César pulam juntos na mesma bola contra a Holanda, né? Não chegamos às semifinais mais uma vez. Em 2014, melhor não falar, a seleção brasileira jogando em casa, né? Tomou de 7-1 da Alemanha,
E curiosamente, no jogo da medalha de bronze, o terceiro lugar, levou de 3-0 da Holanda. Uma coisa curiosa, gente, nesse dia. O jogo foi no Mineirão e o Brasil tomando de 3-0 e a torcida de vôlei fazendo ola. Gente, fazendo ola. Seu time está perdendo de 3-0 e a torcida fazendo ola. Um negócio que é difícil de explicar. Nenhum amigo meu psicólogo conseguiu me explicar isso. Em 2018, uma Copa do Mundo mediana, né? Neymar não jogou toda a Copa do Mundo em 14, em 18 vinha de contusão, em 22 um brilhaleco, perder para a Croácia, né, gente? Faltando 4 minutos, ganhando de 1-0. E naturalmente que não há muita perspectiva para a próxima Copa do Mundo, né? México, Estados Unidos e Canadá. Agora, daqui a pouco, em meados de 26. Obviamente que aí surge um pouco da questão do Neymar. Mas o Neymar vai fazer 34 anos, gente. E desde que voltou ao Brasil, tem oscilado entre o normal, o medíocre e o mais ou menos. A atividade futebolística do Neymar no Campeonato Brasileiro desse ano, 25, ela é irrisória para o jogador esplêndido que ele é. E acho muito pouco provável, justamente, que se consiga qualquer coisa com a seleção brasileira sem o Neymar. O Brasil fez um feito histórico ontem, dia 24, não, que dia que foi, gente? Foi dia 14 ou 13. O Brasil perdeu para o Japão de 3-2. Problema nenhum até aí, tá? Acontece futebol, você perde, ganha e empata. Mas o Japão jamais havia vencido o Brasil. O jogo foi aqui, né, no estádio do Corinthians, no Neoquímica Arena, no Itaquerão. E o Brasil foi para o vestiário ganhando de 2-0. No segundo tempo, em 20 minutos, o Brasil levou 3 gols do Japão. Perder para o Japão pode até ser do jogo, mas perder pela primeira vez em toda a história da competição entre as seleções, todas as vezes que competiram, o Brasil ganhou. Todas as vezes que a seleção brasileira enfrentou a japonesa, ganhou. Então, todas as vezes que elas competiram numa partida, o Brasil ganhou. E desta feita, não só perdeu de 3-2, mas perdeu de 3-2 de virada. E o mais triste, o Japão podia ter feito mais umzinho, teve uma bola na trave. Mas isso são outras histórias. A gente se vê.